Era 3h34 e além de precisar passar, como a gente estava falando, por um extenso caminho no Congresso, um outro problema é que a apresentação da proposta ocorre a menos de 100 dias das eleições e a legislação eleitoral não permite, como o Uribe estava explicando, criar benefícios no mesmo ano do pleito. A não ser quando o cenário é reconhecido como caso de calamidade pública e estado de emergência. Condições essas que foram reconhecidas no texto do senador Fernando Bezerra, que é relator da proposta. O desenrolar de mais esse episódio político e que impacta diretamente na vida e no bolso de todos nós brasileiros vai ser o tema de hoje, de um debate agora aqui no Visão CNN. Para isso, convidamos a deputada federal pelo PROS do Paraná, Aline Sleutiges, e também o deputado Enio Verri, do PT, também do Paraná. Gente, bem-vindos, boa tarde aos dois. Antes de mais nada, eu queria explicar aqui a regra principal. A gente tem por premissa o equilíbrio da fala dos dois convidados. Então, cada um de vocês vai ter cerca de 2 minutos para a resposta. E para que eu não precise ser indelicada com vocês, interromper os dois, a gente tem uma sinalização clara. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem aqui vai aparecer na tela. Eu vou sumir quando vocês estiverem conversando e volta a minha imagem quando o tempo acabar. Bom, feitas as primeiras explicações aqui, vou para a primeira pergunta. No início desse ano, quando muito se falou da PEC Kamikaze, a equipe econômica classificou a proposta como suicida por não exigir uma compensação para as isenções de impostos. Agora, nesse mês de junho, o ministro Paulo Guedes disse que o Brasil está desincronizado com a economia mundial e que só depende de nós para continuarmos crescendo. Em uma das suas declarações, Guedes afirmou o seguinte: o Brasil pode estar em um ciclo longo de crescimento de 3% ao ano por 10 anos seguidos. O desemprego no Brasil vai continuar descendo. O Brasil surpreendeu na reação à crise e vamos continuar surpreendendo. Tá aí a fala, então, do ministro da Economia. Vou começar pela deputada Aline. Deputada, a senhora considera contraditória a forma como esse pacote de benefícios pode ser aprovado, com a justificativa de um estado de emergência, já que o próprio ministro da Economia faz uma avaliação positiva da atual situação econômica aqui do país? Boa tarde, Roberta. Boa tarde ao meu amigo Enio Verri. É um prazer poder estar aqui e falar sobre um tema tão importante para o Brasil. Eu acredito que o Senado está enfrentando, da mesma forma que a Câmara Federal enfrentou há alguns dias outros debates importantes, mecanismos para facilitar, para ajudar a população brasileira. Passamos realmente por uma fase de pandemia e pós-pandemia que nós vimos os preços subirem, não só do combustível, dos alimentos, de toda a questão de custo de vida do cidadão brasileiro. Nós temos feito várias iniciativas para tentar beneficiá-los. E o combustível, nós observamos aí nos últimos 6 meses em especial, mas nos 12 meses, que tem tido um aumento gigantesco. E para que nós possamos aí favorecer, beneficiar a população brasileira que está sofrendo muito com esses reajustes, estamos encontrando iniciativas e agora, através dessa PEC, que não foi tratado apenas a questão do combustível, mas também adicionou a questão de auxílios, a questão do gás, a questão do benefício do transporte para idosos e tantas outras situações que vêm a calhar com o desejo, com a necessidade daquela população mais vulnerável. Então, eu vejo que se nós estamos hoje discutindo e apresentando perspectivas e projetos, é porque a necessidade do momento nos exige. E vejo que é muito positivo, não é fácil conciliar um projeto tão forte como é a PEC 16 e a PEC 1, que são temas grandes, com impactos financeiros grandes. Aqui a gente está falando de 38,75 bilhões, mas que nesse momento, visto a necessidade da população, nós precisamos enfrentar esse desafio e encontrar aí pautas positivas para levar a população. Bom, agora repasso a primeira pergunta para o deputado Enio Verri. No início desse ano, então, quando muito se falou da PEC Kamikaze, a equipe econômica classificou a proposta como suicida por não exigir uma compensação para as isenções de impostos. Agora, nesse mês de junho, o ministro Paulo Guedes disse que o Brasil está desincronizado com a economia mundial e que só depende de nós para continuarmos crescendo. Em uma das declarações, Guedes afirma, abre aspas, que o Brasil pode estar em um ciclo longo de crescimento
crescimento de 3% ao ano por 10 anos seguidos. E o desemprego no Brasil vai continuar descendo. O Brasil surpreendeu na relação com a crise e vamos continuar surpreendendo. Fecha aspas, então, a fala do ministro da Economia. O senhor considera contraditória a forma como esse pacote de benefícios pode ser aprovado, com a justificativa de um estado de emergência, já que o próprio ministro da Economia faz uma avaliação que parece positiva da situação econômica aqui do país? Sem dúvida. Boa tarde, deputada Aline, quem está nos assistindo. Olha, o que está acontecendo é a cara do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, que é um poço de contradições. Afinal de contas, se a economia está tão bem, por que esse pacote emergencial? Ora, a economia não está bem. O desemprego caiu, mas o salário médio caiu barbaramente. O PIB cresceu em cima das exportações dos bens primários, que não geram emprego, que não geram impostos nenhum. Na verdade, a economia brasileira cresceu sem o apoio da população e sem nenhuma distribuição de renda para a população. Nesse sentido, quando Bolsonaro diz que é uma situação emergencial, ora, então é mentira tudo que Paulo Guedes disse, é mentira tudo que Bolsonaro fala, se é uma situação emergencial, porque é de crise. Em minha opinião, é de fato uma situação emergencial, porque tudo que Paulo Guedes diz e Bolsonaro diz é mentira no que se refere à vida da população, à fome, à miséria, primeiro ponto. Mas também é um pacote eleitoreiro. Durante 3 anos e meio, Paulo Guedes e Bolsonaro defendem o teto de gastos, que nós, do Partido dos Trabalhadores, entendemos que é uma coisa muito ruim para o conjunto da população e para o desenvolvimento econômico do país. Mas ele defende ardorosamente o teto de gastos. Agora, há pouco mais de 90 dias das eleições, o teto de gastos não importa mais. Ora, ele passou agora a ter a sensibilidade social que ele não teve em 3 anos e meio no que se refere a preocupar com essa população que está na fila para comprar pelanca de frango, comprando osso, dessa população que precisa de esmola, como estão nas ruas de hoje. Então, me parece que o governo todo mostra a sua grande contradição. Primeiro, se é uma situação emergencial, é porque o governo foi incompetente e ocasionou essa emergência. Segundo, se não é, então é um pacote eleitoreiro que está voltado apenas para as eleições de 2 de outubro. Vamos à segunda pergunta, então, gente. O nosso analista de política, Caio Junqueira, apurou que o Partido dos Trabalhadores apresentou uma emenda à PEC, que é patrocinada pelo governo Jair Bolsonaro, para garantir que os recursos, estimados em mais de 38 bilhões de reais, estejam garantidos em 2023 para benefícios sociais. A legenda também quer evitar que o atual governo faça propaganda sobre os benefícios. No texto, a sigla diz, abre aspas, fica vedada aos órgãos públicos federais ou às respectivas entidades da administração indireta a realização de publicidade institucional dos benefícios sociais custeados pelas despesas extraordinárias de que trata esse artigo. Deputada, qual que é a sua... Aliás, deputado Enio agora começa. Deputado, qual que é a sua avaliação sobre essa emenda que foi apresentada? Essa emenda está absolutamente dentro da minha primeira eu só intervenção. Queria fazer um comentário antes, eu respeito muito a opinião do nosso deputado Enio. Não sou eu que falo? Opa, Oi? sim, agora começa pelo deputado Enio, por favor. Daqui a pouquinho a gente abre, deputada, para sua réplica também. Você pode fazer réplica para outra resposta dele. Perfeito. Tá? Muito obrigado. Desculpe-me, deputada Aline. Bom, voltando. Eu só quero dizer que é o que está sendo proposto pelo Partido dos Trabalhadores, na forma de emenda a esta PEC, está consoante com aquilo que eu disse na minha primeira resposta. Se o governo é um governo incompetente que leva à urgência, portanto, tudo que Paulo Guedes disse não é verdade, ou se é verdade o que o Paulo Guedes disse, é um pacote eleitoreiro. Ora, se é um pacote preocupado com a vida do povo e não é um pacote eleitoreiro, para que fazer propaganda disso? É importante fazer essa pergunta. Então, o que nós destacamos é que não precisa ser feita propaganda, que tem características eleitoreiras, de um pacote que visa dar inclusão social e respeitar as necessidades da população. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto importante, que quando se fala dessa urgência, é importante ressaltar que a essência da crise que nós vivemos ela é ocasionada, em especial, pelo preço do petróleo. Entretanto, o aumento do preço do petróleo está muito mais voltado
a prática do preço de paridade internacional, que é o PPI. O problema não é o preço do petróleo, são as altas margens de lucro da Petrobras. A Petrobras, no ano passado, deu mais de 100 bilhões de lucro. Parte desse lucro, boa parte dele, foi distribuído para os acionistas privados. Se a Petrobras tivesse uma margem de lucro menor, o combustível não seria tão caro, o gás de cozinha não seria tão caro, não teríamos aumento da inflação, vista que o transporte no país é um transporte quase que totalmente rodoviário, e aí o preço do combustível ele atinge diretamente qualquer outro tipo de bem de consumo da população, a inflação seria menor e a taxa de juros também. Então vejam que a nossa proposta, o nosso destaque, está apenas vinculado à avaliação que nós fazemos da realidade do governo Bolsonaro nos dias de hoje. Deputada Aline, você pode ter agora uma réplica de 30 segundos antes de responder essa segunda pergunta. Eu só gostaria de fazer um comentário muito pertinente, que acredito que essa pauta não é de direita ou de esquerda e também não deveria ser de viés ideológico. Nós estamos tentando sanar as dificuldades do povo brasileiro num pós-pandemia, que não é culpa desse governo, é uma pandemia que veio fazendo sofrimento no mundo todo. E esse pacote de benefícios não deveria também estar sendo questionado como um pacote eleitoral, mas como um pacote de melhoria da qualidade de vida do nosso cidadão. A economia brasileira está começando a levantar, nós estamos começando a ver o acréscimo de empregos, nós estamos começando a verificar as oportunidades surgindo novamente, a estabilidade econômica voltando. Mas o problema é que nós tivemos 1 ano e meio de pandemia. Então, um pacote como esse, nesse momento, se faz necessário. Acredito que nós estamos no caminho para poder voltar a fortalecer todo o nosso sistema econômico do país. Deputado, você tem direito à tréplica, se quiser. Claro, muito obrigado. Na verdade, é ideológico, porque qualquer escolha de política econômica, e digo isso como professor de economia, ao escolher o aumento de lucro da Petrobras voltado aos interesses do mercado privado, aumento da taxa de juros como nunca visto nos anos atuais, como está hoje, com mais de 13%. O favorecimento aos banqueiros internacionais é uma escolha. E quando se escolhe esse setor da economia para ter vantagens, alguém perde. Quem perde é a população com a situação de miséria que nós estamos. A escolha é política, por isso está aí o caminho da minha intervenção. É uma política, sim, e uma política de caráter eleitoral. Muito obrigado. Deputada, agora a segunda pergunta que já foi respondida pelo deputado Enio. Nosso analista de política, Caio Junqueira, apurou que o Partido dos Trabalhadores, o PT, apresentou uma emenda à PEC, que é patrocinada pelo governo Jair Bolsonaro, para garantir que os recursos estimados em quase 40 bilhões de reais estejam garantidos em 2023 para benefícios sociais. A legenda também quer evitar que o atual governo faça propaganda sobre os benefícios. No texto, a sigla diz: fica vedada aos órgãos públicos federais ou às respectivas entidades da administração indireta a realização de publicidade institucional dos benefícios sociais custeados pelas despesas extraordinárias de que trata esse artigo. Deputada, qual que é a sua avaliação sobre essa emenda que foi apresentada? Não vejo nenhum problema sobre esse questionamento, do PT em relação à divulgação do logo ou da marca do governo. Até mesmo que se o governo está fazendo algo para beneficiar a sua sociedade, prezando pelo social, prezando pelas famílias de vulnerabilidade, prezando pela redução do custo de combustível. O objetivo é esse. E ele não deve ser realmente criado toda essa polêmica e esse arcabouço para ter um cunho eleitoral. Sobre a fala do deputado Enio, eu gosto muito dos posicionamentos, Enio, indiferente de ideologicamente, trabalhamos em linhas diferentes e em partidos diferentes. Mas nós temos que verificar que o governo não pode interferir nos preços do combustível, mesmo ele sendo o majoritário, ele tendo maior cota dentro da Petrobras, mas isso pode causar um grande desequilíbrio e, inclusive, nós temos aí grandes perdas do impacto internacional, porque temos muitos acionistas que têm seus CPFs e seus CNPJs de fora. E esse mercado pode, a partir do momento que nós tentemos apertar, diminuir, reduzir o custo do nosso combustível, ele vai dizer que tem risco fiscal. A partir do momento de ter risco fiscal, ele pode aumentar
a taxa, né, dos riscos fiscais para o nosso país. Isso acontecendo pode aumentar a taxa de câmbio. Aumentando a taxa de câmbio pode aumentar ainda mais o custo do combustível. Então a gente sabe que tem todo um trâmite, toda uma bola de neve em relação ao procedimento para poder reduzir esse preço do combustível. Obviamente, todo brasileiro quer a solução rápida. E nós estamos tentando, através dessa PEC, né, com a redução do ICMS, baixar esse ICMS, inclusive no relatório do senador, a zero, fazendo com que os combustíveis realmente lá na bomba, para o cidadão que está esperando nos seus municípios, aconteça. Porque esse impacto, né, da redução do ICMS é que vai convergir num valor melhor. E o governo, por antemão, vai fazer a sua reposição, a sua compensação a esses estados. Além de discutir o combustível, acho que é importante falar de todos os outros benefícios que a população brasileira também terá. Bom, vamos para a terceira pergunta então, gente. Aí, respondendo a terceira pergunta, já podem fazer as considerações finais. Outro analista nosso que saiu a campo para enriquecer a discussão sobre o assunto foi o nosso Gustavo Uribe. Ele apurou que o Senado Federal discute a inclusão de uma emenda à PEC dos combustíveis que criaria um novo benefício ao pacote social, um auxílio gasolina para motoristas de táxi e de aplicativos também. Isso poderia levar o impacto fiscal do pacote para mais de 40 bilhões de reais. A medida tem como prioridade os motoristas incluídos no Auxílio Brasil e o relator da proposta, Fernando Bezerra, o senador, avalia ainda alterar um trecho referente à decretação do estado de emergência, que permite a emissão de crédito extraordinária de forma ilimitada. Deputada Aline, caso ocorram essas possíveis alterações, qual que é o seu ponto de vista sobre isso? E já engata suas considerações finais, que está acabando o nosso tempo, deputada. Tá bem, Roberta. Eu acredito que primeiro nós temos que verificar a questão econômica. Nós temos pernas para aumentar ainda mais esses valores, que hoje é de 38,75 e pode passar de 42 bi. Todos querem e todos precisam nesse momento, mas a gente precisa avaliar que nós já estamos dando um benefício em relação ao gás, né, aumentando a proporcionalidade por família. Nós já estamos dando condição da garantia desse voucher para os caminhoneiros, porque é eles que estão sofrendo muito, né, com esse impacto do preço do diesel. Nós estamos aumentando a possibilidade do auxílio, inclusive incluindo mais de 1 milhão de pessoas que estavam esperando na fila de espera para receber esse auxílio, que é de R$400 e passa para R$600. Isso também vai ser uma grande ajuda para a população carente e aquela que realmente precisa nesse momento de ação, e menos briga política e mais determinação, mais atitude. E essa decisão, né, nós com certeza depois da discussão do Senado, da votação dessa matéria lá, quando vier para a Câmara, nós possamos aí fazer uma verificação muito pontual das possibilidades que nós temos financeiro. Se for possível, obviamente, ninguém pode ficar de fora. Eles também fazem parte, né, do transporte, nós sabemos da necessidade, estão sendo impactados diretamente e, como a gente sabe, que o transporte rodoviário, ele impacta diretamente em toda a cadeia, desde o alimento, desde das atividades secundárias, terciárias, porque tudo que nós temos e nós fazemos, nós dependemos quase que de uma forma muito maçante a questão do transporte rodoviário. E passando aqui, né, para essa finalização, eu acredito que esse debate deva acontecer agora, na próxima semana. É importantíssimo que nós não percamos tempo, é importante para o cidadão brasileiro, principalmente para aquele que se encontra numa situação vulnerável e principalmente aqueles que estão sendo impactados diretamente pelo custo alto do combustível. Acredito que também, quando chegar na nossa casa, teremos um debate amplo e eu agradeço a oportunidade. Como deputado federal, como vice-líder do governo, como pré-candidato ao Senado, a gente sempre está de olho em todas as pautas que são importantes para o cidadão. Deputado Enio Verri, a gente fala então sobre essa apuração do nosso Gustavo Uribe, que também foi a campo para pesquisar, para apurar sobre esse assunto e trouxe essa informação, portanto, que o Senado Federal discute a inclusão de uma emenda à PEC dos combustíveis que criaria um novo benefício ao pacote social, que seria um auxílio gasolina para motoristas de táxi e de aplicativos. Isso elevaria o impacto fiscal, poderia elevar o impacto do pacote de benefícios para mais de 40 bilhões de reais. A medida teria como prioridade os motoristas incluídos no Auxílio Brasil. O relator da proposta, senador Fernando Bezerra, avalia ainda alterar um trecho referente à decretação do estado de emergência, que permite a emissão, portanto, de crédito extraordinário de forma ilimitada. Caso ocorram essas possíveis alterações, qual que é o seu ponto de vista? E já engatando as considerações finais, por favor. Olha, primeiro o seguinte, nesse pacote
conforme disse, é um pacote importantíssimo, porque ou ele marca a incompetência das políticas econômicas de Paulo Guedes e Bolsonaro, que é um fato, ou então que ele marca a miséria que chegou à nossa população, que precisa de um pacote emergencial, ou, por fim, marca um pacote absolutamente eleitoreiro, desesperado, de alguém que vê nas pesquisas o fim de seu governo e entrando para a lata de lixo da história política do nosso país. Essa é a marca desse momento. Sobre a necessidade de se ampliar, a miséria construída desde 2019 no Brasil, lembrando que em 2019 não tinha Covid e o PIB cresceu apenas 1%, ou seja, a política econômica equivocada desde o começo, o que puder ajudar a população é fundamental. Isso nós estamos referindo também aos trabalhadores dos aplicativos, mas tem vários outros setores, como, por exemplo, o pessoal da agricultura familiar que não recebeu nenhum tipo de auxílio durante a pandemia, e vários outros setores que produzem a riqueza do Brasil, que não vivem da especulação financeira, que não estão ligados ao mercado internacional, ao mercado financeiro, e precisam muito do auxílio nesse momento. O que eu quero, de fato, concluir é que o Brasil precisa do voucher, o Brasil precisa de tudo isso que está sendo colocado. Agora, é uma pena que só faltando 90 dias para as eleições, o governo lembre-se da necessidade do povo brasileiro, e não desde o primeiro dia de seu governo em 2009. É esta a contradição. A necessidade não se discute. E, por fim, a manter-se o PPI, a Política de Paridade Internacional do Petróleo no Brasil, quer dizer que até as eleições em 90 dias, a não ser que o governo, de forma eleitoreira, não suba o combustível para subir tudo depois das eleições, vai subir o preço do combustível 6 vezes. E subindo 6 vezes, naturalmente o voucher vai perder todo o poder de auxílio aos motoristas. Então, vejam, vai ficar inócuo tudo isso por conta da política de paridade internacional. Mas nisso tudo, a bancada do Partido dos Trabalhadores está comprometida para avançar. Votaremos favorável a tudo que é bom para a população brasileira, sem antes, lógico, não podemos deixar de denunciar o que está acontecendo. Obrigado ao convite, muito obrigado, deputada Aline, pela parceria. É sempre um prazer contribuir com o debate para o nosso país. Uma boa tarde a todos e todas. Deputados, obrigada pela participação no debate de hoje. Deputada Aline, obrigada também. Boa tarde. Obrigada, boa tarde, bom trabalho.